vai ser disponibilizada via comunicação aqui para todos os participantes, para poder viabilizar o acesso de quem não conseguiu estar aqui presente aqui conosco, tá? Eu estou apresentando a minha tela. O nosso workshop é uma terceira sessão que a gente está fazendo aqui para trazer o tema da PCM, tá? A PCM é nossa plataforma onde a gente recebe quaisquer requisições e transições de dados aqui, requisições, transmissões, recepções de dados aqui que são realizadas em produção. O participante ele reporta aqui para a PCM via envio de dados em lotes. Os detalhamentos técnicos estão todos presentes no Confluence, né? No nosso portal desenvolvedor. O intuito desse workshop, ele é primeiro, acho que dá novamente um panorama aqui geral da plataforma, retirar quaisquer dúvidas que o participante aqui tenha, colocar vocês aqui em contato conosco aqui do GT, do suporte e também da empresa aqui que desenvolve a plataforma, tá bom? Acho que quaisquer dúvidas vocês podem ir mandando aqui no chat que a gente vai respondendo conforme as discussões, né? Esse workshop ele vai ser apresentado pela F-Câmara, que é a empresa que implementa. Ela vai comentar aqui um pouco sobre como que funciona a plataforma, quais são os contatos de dados que vocês devem utilizar para poder subir seus dados, né? Mas, no caso, a gente também, em função de um incidente aqui que a gente está reportando hoje em primeira mão aqui no workshop, também vai fazer comunicações aqui por mercado. É um incidente que foi detectado recentemente, tá? A gente trouxe aqui um plano de ação, né? E também algumas iniciativas alguns to-dos aqui que devem ser realizados pela estrutura. Aí, Chico, fica à vontade para dar mais detalhes e explicar aqui um pouco desse incidente. Perfeito. Bom, boa tarde, gente. Talvez nem todos tenham recebido as comunicações, então, desde o dia 11, eu assumi aqui na estrutura central como o diretor de tecnologia e operações, né, como CTO aqui da estrutura, e desde lá a gente está trabalhando para identificar se está tudo correto, não está revisando os itens e dando passos novos aqui na estrutura. Como parte desse exercício, a gente estava analisando principalmente a relação entre marcas, e aí a marca ela é referente ao server ID, né, o server de cada participante e ao cliente de cada participante, essa relação entre server e cliente, e como fazer os reportes na PCM e principalmente como o regulador também consegue ver esses dados. Então, isso tem sido trabalhado aí nas últimas semanas, e como parte dessa avaliação, né, da estrutura de marcas, a gente começou a entrar nos dados que estão registrados, que todos os participantes enviaram ou não para a PCM, e identificou uma série de dados inconsistentes que subiram para a plataforma. Então, uma vez que os dados não estão corretos e não estão de acordo com a especificação funcional da API, os campos onde tem um ID estão subindo, mas muitas vezes estão trocando o client pelo server, ou dentro das URIs, né, o prefixo e sufixo trocado. Algumas vezes o Consent ID não está vindo e não tem como tecnicamente subir uma mensagem que deveria passar um Consent ID e não está vindo. Então, esses foram problemas gerais que a gente detectou. A gente seguiu primeiro numa visão de estrutura de dados que foi publicada, e uma vez que a gente detectou todas essas inconsistências dentro da base, o pedido aqui, a detecção disso foi feita na sexta passada. Essa segunda-feira foi feito um war room para entender exatamente quais são os pontos, que são aqueles que está colocado ali como informações que serão validadas. Então, Server Org ID, Server ASID, Cliente SSID, Client Org ID, os sufixos e prefixos, Consent ID, são itens que serão implementados como filtros. Caso venham errados, a gente tem um desembolso maior por parte da estrutura,
que reflete em todos os participantes, mas está sendo implementado agora como incidente essas travas para que as APIs reportadas não venham dessa forma, tenham que ser validadas antes. E também nós detectamos que em produção há participantes que estão utilizando a plataforma, estão utilizando o ecossistema para self-test, né, para autoteste. E aí a gente está em ambiente de produção, não poderíamos ter. Então, é um outro item que foi colocado como validação, e isso também vai ser adicionado à plataforma para garantir que não subam informações de uma mesma marca sendo participante, do mesmo participante, é, pedindo dados e entregando dados, o que fere o manual de experiência e fere o conceito do Open Insurance, né? Então, esses itens passam a ser validados e aí tem um cronograma que está acima. Então, a visão nós estamos em incidente, por quê? Porque é uma plataforma que desde 1/8 os dados estão sendo reportados a mercado, todos os participantes têm acesso às suas áreas, a estrutura, né, o secretariado tem acesso ao dado de todos os participantes para gestão e análise, e a SUSEP tem acesso à base para validação. E a SUSEP tem apontado essa inconsistência, a gente não tem um funil que estava fechando. Então, dado isso, assumimos como incidente, primeiro na estrutura, apesar de a origem dos dados não ser da estrutura, mas é muito mais interessante a gente validar e garantir que o esforço de validação esteja aqui dentro da PCM. E na sequência, isso precisa, em paralelo, precisa ser visto por todos os participantes se as cargas ou se a estrutura de dados está seguida corretamente. Como a gente encontrou vários problemas dentro da estrutura, em princípio, os participantes também não estão enviando todos os dados da forma mais correta, que o workshop, inclusive, ele é para isso, para a gente discutir qual é o campo, tirar dúvida, entender bem certinho o que precisa ser mandado, para que agora não caia nas validações, e se fosse antes, para garantir que os dados estão vindo. Mas é terceiro workshop, né? Então, isso está em trabalho como um incidente, vai até sexta-feira, né, até dia 6/10, a entrada dessas validações, e a partir de 6/10, com as validações ok, o que a gente está planejando aqui dia 9/10, uma segunda-feira, todos os participantes precisam reenviar seus dados. Por quê? Estão inconsistentes, a gente vai ter que limpar a base, todos os participantes subindo os dados, automaticamente a PCM fica correta, tá? Esse é o cronograma previsto, e tem um último item que identificamos, que também estava dando inconsistência na PCM, que alguns participantes não estão enviando os dados dentro de uma data aceitável, né? Então, isso foi discutido com a SUSEP em GT, e a definição dada, assim como a gente tem várias normas ali especificadas nos manuais técnicos, que eu preciso responder o outro participante em 300 milissegundos, em 600 milissegundos, existem essas características. A subida de dados na PCM, ela é normalizada, também está no manual técnico, e por decisão do GT de tecnologia junto à SUSEP, os envios em lotes passam a ser a partir de 9/10 até às 6 da manhã do dia posterior. Quer dizer, na abertura da seguradora, da participante no dia posterior, antes da abertura, os dados em lote precisam estar carregados. Porque enquanto não tiver carregado na base, todo o funil vai estar inválido. Então, para mercado, para a SUSEP, para cada participante, os dados eles podem ficar com esse delta de carga de dados durante, desde do uso da API, né, do acione da API, até às 6 horas do dia seguinte. Portanto, em D+1, 6 horas para frente, a visão do dia anterior está garantida. E a gente teria consistência nas análises da PCM. Então, isso foi o que foi detectado, foi a deliberação de como vai ser corrigido e tratado. Então, a estrutura está em ação para resolver tudo até dia 6/10, e 9/10 a gente
libera, vai estar com os dados ali limpos e aguardando a subida dos dados de cada um dos participantes. A recomendação principal para todos os participantes é que validem aqui junto com o time, entendam como está a PCM, participem do workshop e absorvam o máximo possível e já acionem os seus times de desenvolvimento para validar o que está sendo enviado errado, por que está sendo enviado errado, como está sendo enviado errado e tratem, tal como a gente tem nas normativas, isso o mais rápido possível. Então, seria considerado um incidente, como a gente está puxando aqui para a estrutura, para garantir a tranquilidade nesse tratamento pelos participantes, vocês terão até segunda da semana que vem para corrigir, e a gente aqui vai corrigindo em paralelo. A partir da segunda que vem, aí começa a contar ali a subida correta da PCM e aí a tratativa como um erro de dados. Tá? Mas é um prazo, como é uma visão incidente aqui, acho considerável para a gente poder analisar os campos que não estão em conformidade e serem enviados. Ok? Esse é a visão geral. Ela vem decorrente daquela visão de marcas e de cardinalidade lá dos filtros da PCM, e com isso que foi detectado todos os itens e é essa forma de correção que a gente está tratando, tá bom? Esse é o item que eu queria repassar. Aí, eu acho que a gente inicia o processo aqui do workshop, e a gente pode, lá no final do workshop, me coloco à disposição aqui para tirar qualquer dúvida, a gente fica ali nas dúvidas e discussões, caso necessário, aqui para atender vocês. Acho que o mais importante é aproveitar esse tempo para entender bem como é a carga, garantir que o que a gente encontrou aqui de defeito, de inconsistência, seja corrigido a partir dessa sessão aqui de compartilhamento de conhecimento. Tá bom? Obrigado, gente. Ótimo workshop. Obrigado. Aí, Jefferson, fica à vontade para pegar a tela, a palavra também. Bom, boa tarde a todos. Esse é o nosso terceiro workshop. No primeiro workshop, a gente falou sobre os reportes transacionais. No segundo, a gente falou sobre as etapas do funil de consentimento, entendendo até ali que a gente estava falando sobre todo o projeto, sobre toda a plataforma no que diz respeito às métricas dinâmicas. Porém, viemos evoluindo, né? E como já foi apontado pelo Francisco, surgiu a necessidade da gente passar a validar dados dos reportes que a gente recebe na plataforma, por conta de que muitos participantes vinham enviando dados, IDs de outras sociedades participantes, IDs às vezes inexistentes, às vezes IDs cadastrados, IDs existentes no ambiente de sandbox, tá? Então, a gente veio apresentar aqui o que a gente vai fazer a partir desse momento, sobre as validações que a gente deve fazer na recepção, na ingestão dos dados, tá? Essas validações não foram aplicadas no início, por conta de a gente estar numa etapa de implementação e pela questão de performance. Lá no começo, a gente estava validando tudo, tivemos um impacto grande na performance da aplicação, a gente foi diminuindo essas validações para deixar a aplicação de pé. Depois, a gente teve uma reestruturação na aplicação e surgiu novamente o debate de se validar alguns dados, por quê? O secretariado, que está fazendo auditoria desses reportes, ele recebe reporte a reporte e faz ali, bate uma ponta com a outra, verifica as quantidades de reportes enviados por cliente, por server, começou a encontrar muitas discrepâncias e a gente entendeu que havia uma necessidade da gente subir a régua na validação dos dados que a gente estava recebendo ali na camada de recepção da plataforma. Então, a gente desenvolveu uma validação. Para isso, a gente teve que fazer um aprimoramento na nossa infraestrutura, adicionando um cache, para que a gente consiga obter os dados ali no diretório, de tempo em tempo, e fazer a validação dos dados que vão estar sendo enviados pelas sociedades a partir do momento que a gente subir essa validação. Essa validação já está atualmente no ambiente de sandbox, então vocês que estiverem testando no ambiente de sandbox já vão eventualmente ter erros se você enviar um ID incorreto, tá? E a partir de sexta-feira, essas validações passam a estar em ambiente produtivo.
tá? A gente estava prevendo um cenário um pouco diferente, mas como o Francisco adiantou, a gente entrou num cenário de incidente e algumas medidas mais drásticas foram tomadas, tá? Então, a gente, como desenvolvedor da plataforma e assim também as sociedades participantes, precisam ficar atentos aí às validações que vão estar vigentes a partir de sexta-feira, porque a partir de sexta-feira, se a nossa aplicação receber um ID inexistente, não cadastrado no diretório, esse reporte vai ser devolvido para o participante. Isso já não muda em nada a nossa especificação, a documentação, tá? Na verdade, a gente não deveria estar recebendo um ID inexistente, tá? Então a gente valida o formato e a gente vai passar a validar se esse ID que você, como sociedade participante, envia num reporte é um ID existente no diretório, tá? Então o tema aqui é a gente falar sobre essas validações que a gente vai passar a fazer. Hoje, após a gente identificar que a gente está vivenciando um incidente, houve um debate que envolveu os GTs, envolveu as participantes, enfim, outras alçadas que eu não participo também. O direcionamento que a gente teve aqui, a partir de sexta-feira, além das validações que a gente já estava prevendo, que é validar. Deixa eu acessar aqui e compartilhar minha tela. Então, eu estou aqui num desenho simples de um reporte que é enviado por uma sociedade que está ali no papel de transmissora. Ela montou uma carga batch com vários reportes, ela manda uma lista, em lote, né, vários reportes. Hoje, um reporte de server, a gente já valida o server org ID desse participante. Então, se esse server org ID é inexistente, ele não está de acordo com o token de autenticação que existe entre a participante e nós, através do diretório, a gente devolve esse reporte. A partir de sexta-feira, a gente vai passar a validar os demais IDs, que a gente chamou de chave primária, que são, se uma sociedade transmissora enviou, eu identifiquei aquela sociedade através do server org ID, ele também tem que garantir que o cliente org ID, o cliente SSID e o endpoint URI, desculpa, e o server ASID sejam existentes e estejam de acordo com a informação cadastrada no diretório. A mesma coisa deve ocorrer para um reporte de uma sociedade no papel de receptora. Ela já envia para a gente o client org ID, a gente já valida essa informação. Só que a gente não valida a veracidade dos demais itens, do client SSID, do server org ID ou do server ASID. E a gente vai passar a validar isso a partir de sexta-feira. E por quê? Porque a gente vem recebendo um grande volume de IDs inexistentes. E aí, por conta disso, a plataforma passa a não ter um dado confiável e passa a não estar... todo o projeto e a fase a qual a gente está vivenciando passa a não estar atendendo, a gente não estamos atendendo ao requisito que é entregar um dado confiável para que o secretariado possa fazer ali uma auditoria e acionar as participantes de acordo com o que está acontecendo de verdade. Hoje, a gente identificou um grande volume, a maioria dos participantes enviando informações inexistentes. E por conta dessas informações inexistentes, a gente passa a fazer essa validação agora e entra em produção sexta-feira. Aí eu vou deixar um pouco mais para o Luiz, que é a pessoa mais técnica, falar um pouco mais a respeito, porque a gente também vai passar a validar o client, o Consent ID, tá? Isso foi uma definição que a gente teve hoje, e também o endpoint, que o participante informa que está sendo requisitado, porque são informações que a gente está identificando com muita divergência nos reportes que estão sendo enviados, tá? Pelas sociedades. E a necessidade da gente ter um dado confiável. Por conta dessa necessidade, por conta da fase de implementação que a gente está passando, é necessário que as sociedades se atentem e se atualizem, garantindo que a veracidade do dado que está sendo enviado para a plataforma. Lembrando que a partir da semana que vem, vocês vão estar os dados inexistentes vão passar a gerar indicadores negativos, a gente não vai receber o reporte, né? E isso
consequentemente, vai ser avaliado pela estrutura inicial, que a pedido da SUSEP exige que essas sociedades sejam, de certa forma, no devido tempo, imagina, né? Notificadas, enfim. Aí eu sei que essa dor pode passar aí pelos participantes que não estiverem de acordo com as especificações colocadas desde o início. Se o Luiz puder falar um pouco sobre as validações. Boa tarde, pessoal. Só um tema, pessoal. Pode falar. A gente tem uma dúvida do José. Ele comenta Opa, como será esta devolução via Service Desk. No caso, não sei se entendi. No caso, é devolutiva caso o reporte não seja aceito, né? Caso seja isso, a gente vai manter o mesmo padrão que a gente já devolve no uso da API hoje, que é isso aí, José, só lhe confirmo. Então, caso seja enviado para a gente um reporte que não esteja no formato aceito, a gente vai devolver a mensagem de erro conforme a gente já devolve hoje. Então, o que muda? Para a parte do desenvolvimento em si, nada. O que muda é que a gente vai passar a validar algumas informações a mais. Caso haja algum problema, alguma falha no report que for enviado para a gente vai, já no momento que for enviado o dado, a gente já vai barrar e vai devolvendo mensagem dizendo que, ó, a gente não aceitou o teu report e aqui está a mensagem de erro. Aí vocês conseguem avaliar melhor a mensagem de erro, o porquê que deu problema e como corrigir. Então, vai ser assim que vai ser feito. Então, a gente não vai aceitar o report, aí tem que arrumar no lado de vocês, caso a gente não aceite e entrar nas novas regras de validação que a gente vai passar a fazer. Ou seja, a regra... Aí, não, desculpe. Aí, falando um pouco mais do que a gente vai validar, qual comportamento que a gente vai ter. As validações um pouco mais importantes vão ser essa questão de IDs de marca e organização, que já estão em ambiente de sandbox. E basicamente o que é? Esses IDs eles têm que estar cadastrados obrigatoriamente no diretório. Se não tiver cadastrado, a gente não vai aceitar. E aí obviamente vai receber uma mensagem de erro, e já nessa mensagem de erro a gente já aproveita e já devolve um array com todos os IDs cadastrados lá no diretório, para vocês poderem verificar, eu botei o ID lá, eu esqueci de mandar o último dígito, ou alguma coisa do tipo. Então, talvez isso já ajude, de certa forma, o próprio participante a saber o que está acontecendo de errado. A gente segue meio que no padrão de validação, como se fosse um menu em si, que você tem que seguir aquele padrão de ID, e só aqueles IDs estão cadastrados. Então, a gente sempre vai citar só os IDs cadastrados lá no diretório. A fim de regras mais... como é que funciona para a gente buscar esses dados? Diariamente, a gente atualiza com o diretório os dados que tem lá no diretório. Então, todo dia a gente atualiza, não sei ao certo qual hora agora, mas durante a madrugada, a gente atualiza todos os cadastros que a gente tem referentes a organizações, clientes e servers, e atualiza a nossa base, tanto em sandbox como produção. Então, caso o participante venha cadastrar hoje às 17 horas alguma coisa nova, aí amanhã de madrugada a nossa base vai ser atualizada e a gente vai passar a validar esse ID e passar a aceitar. Alguns pontos de atenção referente a esses IDs. Quando vai mandar ID em sandbox, a gente vai validar com os IDs cadastrados em sandbox. Se tentar mandar alguma coisa de produção, vai barrar. A mesma coisa para produção. A gente só vai aceitar IDs válidos e cadastrados em produção. Ao contrário, não vai funcionar. Outra coisa... hoje a gente já valida o ID do participante na origem. Ou seja, se eu, como cliente, mandar o ID da organização no BARE, a gente faz o cruzamento desses dados com o certificado. Essa regra se mantém. Então, não vai conseguir mandar com o certificado o ID de outra organização. Então, mantém até por questões de segurança e, enfim, coisas a mais. Já na parte do ID de organização que originou ou recepcionou esse dado, né, que não é quem está enviando o dado para o PCM,
a gente valida lá com os IDs de organizações cadastradas no diretório. O mesmo acontece para o server, a gente valida todos os authorization servers cadastrados lá no diretório, e para client a mesma situação. A gente vê todos os software statements cadastrados lá no diretório e valida se aquele ID é existente ou não. Esses são os principais pontos que vão vir de mudança, e pode gerar impacto para quem não está lidando corretamente com isso daí. Provavelmente não tenha tanto impacto se já está, se o participante já está desenvolvendo de acordo com os IDs certinhos. Porque, teoricamente, o ID que está enviando já é válido, está cadastrado no diretório, então quem já está alinhado não deve gerar tanto impacto. A diferença é que, se o participante está mandando algum dado inválido ou incorreto, a gente vai começar a barrar. Aí tem outra situação que a gente vai passar a validar na sexta-feira, que é que o Jefferson estava comentando. Por exemplo, a validação de Consent ID. Perdão, Jefferson, tu tem aí acesso ao que a gente vai validar, que foi apresentado no início? E daí eu já explico como é que a gente vai validar. Ótimo, obrigado. Todos esses padrões, teoricamente, já teriam que estar sendo atendidos, né? A diferença é que a gente vai tornar algumas validações meio que obrigatórias, para evitar de ter algum dado inconsistente na nossa base. Teoricamente, um Consent ID na fase 2 já tem que existir. Então, hoje ele está como opcional, porque a gente tem que o participante tem que enviar esse dado, mas a partir de sexta-feira, né, a gente vai subir isso para a produção na sexta, e caso o participante não mande em um endpoint de fase 2, a gente vai barrar e dizer que tem coisa errada aí. Outra situação são o sufixo e prefixo dos endpoints. Tem algumas confusões que são na parte de entendimento do sufixo e do prefixo. Então, a gente vai passar a validar o pattern dele, assim como já é feito no endpoint, e no envio do Consent ID, se não me engano, também, a fim de garantir que o padrão que está sendo enviado é correto. Por exemplo, o sufixo tem que mandar eu acho que é o URI prefix, alguma coisa assim, o nome do campo, não lembro agora. Mas tem que seguir no padrão que é o link da instituição, e depois tem a parte da URL, que é basicamente o endpoint já com os IDs preenchidos, e o endpoint em si, que hoje ele já é validado com base nos menus que a gente tem cadastrados, para garantir que está seguindo aquele padrão de endpoint já pré-estabelecido. Então, essas são as mudanças que vão gerar mais impacto para quem não está seguindo esse padrão. Mas, de certa forma, caso seja enviado esse dado e a gente vê que está incorreto, a gente sempre vai mandar de volta como não aceito, né, o report não aceito, e junto disso a mensagem de erro para orientar o participante a saber como proceder nesse erro. Então, as mensagens de erro são bem direcionais, bem objetivas, para que o participante saiba como corrigir da forma mais rápida possível, com um entendimento fácil. Um outro ponto que a gente está vendo para fazer também é o envio de dados de uma organização para a mesma organização. Então, isso, pelo que eu entendi, o Chico vai ver mais essa questão dos cadastros aí, mas a gente vai passar a validar também, então não vai nos permitir que seja enviado a informação de uma instituição para ela mesma, uma vez que está em produção, isso não vai ser aceito. A gente sempre recomenda para que façam testes à vontade em Sandbox. Então, o ambiente está lá para vocês testarem, testem como quiser. Se tiver dúvida, podem abrir chamado para a gente sempre vai orientar para que seja feito o uso da maneira correta. Então, a diferença é que, a partir de agora, a gente subiu um pouco a régua nas validações e a gente vai passar a ser um pouquinho mais chato nessas questões para garantir que os dados que a gente vai receber são íntegros, e a gente consegue fazer cruzamento de informações, enfim, garantir mais a estabilidade do PCM e garantir que todos os participantes estão seguindo as regras certinho. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Eu acho que era tudo. Aproveitar.
a gente identificou que algumas sociedades enviam testes no ambiente produtivo. E a gente, isso não pode acontecer porque isso gera dados não confiáveis para o time que está fazendo auditoria, tá? E algumas sociedades, a própria marca, ela faz um teste entre ela mesma, né? Como cliente, ela testa a própria marca como server e envia testes para a gente em ambiente produtivo. A gente vai passar a barrar isso através do diretório, identificando que a marca, um reporte está informando a mesma marca como cliente e como server. E isso a gente identifica como algo que pode ser feito no ambiente de homologação, como teste, mas não no ambiente produtivo. Então, a gente também sobe, essa validação é uma validação nova que a gente passa a fazer para garantir o máximo possível, né, a veracidade dos dados e dados reais, tá? Usem sempre o ambiente de sandbox para fazer os testes, tá? Inclusive, a gente subiu recentemente, disponibilizamos na área do desenvolvedor documentações com todos os direcionamentos, tanto para a área produtiva quanto para o ambiente de sandbox. Sandbox é possível você se cadastrar no diretório, é possível você acessar o PCM como um participante também no ambiente de sandbox. Então, por exemplo, aqui eu estou acessando o ambiente de sandbox a área logada. Você também, como participante, consegue fazer isso. Basta você realizar seu cadastro em sandbox, basta você fazer toda a integração do seu ecossistema em sandbox para que isso funcione e você faça os testes no ambiente adequado, tá? Os dados para o ambiente produtivo devem ser dados reais. E a gente, subindo essas validações, essas discrepâncias elas vão aparecer. Em primeiro lugar, que você vai receber o seu reporte não vai ser aceito pela plataforma. Então, a partir de sexta-feira, se você estiver fazendo um teste de uma marca com a própria marca, né, em ambiente produtivo, o PCM vai devolver esse reporte, tá? Agora, e posteriormente, lembre-se, a gente tem um ambiente de sandbox para testes. O futuro da aplicação, a gente tem hoje uma dashboard que gera indicadores, mas todos os reportes eles estão armazenados na nossa base e posteriormente eles podem passar por uma etapa de conciliação ou de auditoria, como já tem acontecido, tá? Onde uma equipe lá do secretariado está fazendo essa auditoria e está identificando essas discrepâncias. Então, a gente foi acionado para vir falar com vocês sobre esse problema, sobre essas validações adicionais, que a gente vai subir a régua das validações, tá? No ambiente produtivo, e que vocês devem se adequar o quanto antes possível, validando, garantindo que os dados que vocês estão enviando para a plataforma sejam dados reais. Como foi colocado, os IDs têm que ser os IDs cadastrados em ambiente produtivo, senão esse reporte não vai ser aceito, tá? Outro ponto que é interessante é a questão do Consent ID. O Consent ID ele é um dado lá do reporte do funil de consentimento que a gente tem recebido reportes sem essa informação. E essa informação passa a ser obrigatória, tá? A partir de sexta-feira. Bom, esse, assim, basicamente, pessoal, esse era o assunto principal, a gente falar de uma coisa até que simples, né? Pensando numa questão de workshop. Olha, a gente vai passar a validar algo que já está na documentação, tá? Também para esse workshop, a gente se colocou à disposição para tirar dúvidas. Então, lá no começo eu falei, olha, a gente fez um workshop sobre reportes transacionais, outro sobre funil de consentimento, e agora a gente vai falar um pouco sobre as validações que a gente vai fazer, tá? Vai ter a documentação atualizada explicando isso, vai estar disponibilizada na área do desenvolvedor, tá? Esse vídeo também vai ser disponibilizado para vocês. E agora, aberto aí as dúvidas e as considerações aí também do Luiz, eu acabei interrompendo ele, mas eu queria salientar muito esse ponto aí do ambiente produtivo, que não deve ser usado para testes. Só respondendo uma das dúvidas da Gabriela aí, a primeira sobre o prazo, o André já no Drake, depois o Chico responde. A questão da autovolumetria. A princípio, sim, a gente está preparado. A gente fez alguns testes já faz algumas semanas ou meses. A gente fez alguns testes recebendo até meio milhão de dados em alguns minutos e a gente conseguiu receber. E hoje vendo a volumetria que tem desde agosto, que foi a data de corte aí, até hoje, chega
pelo que eu vi, até uns 300 e poucos mil registros. Então, a princípio está bem tranquila essa questão, tá? Outro ponto em cima disso, Luiz, bom, a data é dia 9, e está preparado para a volumetria. A gente tem que pensar que a volumetria da fase 2, que a gente só está falando em fase 2, gente, isso é importante. Fase 1, dados abertos, né? Dados abertos, a gente já passou as dores, né, que a gente teve lá de volumetria no começo, porque a gente estava armazenando, levamos a SUSEP entendeu que não fazia sentido armazenar a fase 1, porque eram informações não logadas, né? Não tinha qualquer fonte qualquer cliente pode ir buscar, qualquer cidadão poderia chamar ali a PCM, então a volumetria é muito alta. Aqui da fase 2, a volumetria é muito baixa. É realmente o que foi executado entre as casas. E ainda a gente tem poucas casas que estão com o seu fluxo funcionando e tratando. Ainda assim, o volume, a PCM está preparada para todo o volume que a gente teve até agora. Não teria dor quanto a isso, tá? Aproveitando, outra dor que a gente recebeu, né, que a gente visa resolver com o aumento dessas validações, é que a gente tem recebido um volume de reportes das sociedades enquanto transmissoras muito maior do que os reportes das sociedades enquanto receptora ou cliente. E a gente entende que após essas validações, o secretariado vai passar a ter um insumo muito mais confiável para identificar onde estão as discrepâncias, tá? Porque lembrem que um reporte transacional de fase 2, ele tem, ele tem dois lados, né? Ele tem o lado do solicitante, que é o cliente, e o lado do server. E a gente tem que receber esses dois reportes. Então, muitas vezes, a gente está recebendo mais reportes de server. A cliente, muitas vezes, não está enviando reporte para a gente. E a gente entende que após tornar esse dado, o dado que vai sobrar ali para o secretariado, após a implementação dessa validação e a limpeza da base, após esse momento, o secretariado vai passar a ter um dado confiável e vai identificar a sociedade cliente que eventualmente não está enviando um reporte, ou, por exemplo, que não está enviando uma das etapas previstas no funil de consentimento, tá? Vale lembrar que a gente tem duas APIs distintas, né? Uma que fala desses reportes transacionais, que é eu fiz uma requisição numa outra sociedade e vou enviar, preciso enviar um reporte. A sociedade que recebeu uma requisição vai responder aquela requisição, tem que enviar um reporte. Esse é um cenário dos reportes transacionais. O outro cenário é do funil de consentimento, onde a gente tem eventos distintos para uma jornada de consentimento, tá? Então, a gente, imaginem que se a gente, vou dar um exemplo aqui, tá? Um usuário é redirecionado para a sociedade transmissora, lá ele vai fazer o login e não consegue fazer o login, enfim, ele tem um erro de autenticação e não passa dali. A sociedade transmissora, ela tem que reportar, olha, não conseguiu fazer o login, ou não autorizou o consentimento, porque eu vou ter lá numa outra ponta a sociedade cliente informando, olha, eu transmiti o cidadão lá para a sociedade transmissora, ela vai mandar um reporte, e isso vai aparecer aqui na hora que o secretariado acessar, ou a SUSEP acessar o funil de consentimentos e começar a fazer filtros entre uma marca e outra marca, as discrepâncias vão aparecer, tá? Então é importante que leve-se em consideração que os reportes têm que ser enviados para a plataforma, que a partir desse momento, eu entendo que hoje já existem insumos para a gente identificar uma sociedade que eventualmente não está agindo como esperado, ou que está com um erro na sua aplicação, ou que está fazendo testes, tá? Porém, eu entendo que a estrutura inicial, junto com o GTs, identificou que primeiro era importante a gente garantir a veracidade do dado, para depois passar a acionar as participantes. E isso deve passar a ocorrer a partir do momento que a gente tiver esses dados mais confiáveis em produção.
Perfeito, acho que o ponto importante e com isso eu também pedi aqui para o N2 implementar, a gente vai implementar uma máquina de estados para validação, né? Ela não vai entrar agora dia 9, ela entra um pouco mais para frente, para que a gente consiga detectar o mais rápido possível e dar o retorno para quem não tiver em compliance. Mas é importante que a gente enxergue que, como receptora e como transmissora, para cada passo do funil, há a obrigatoriedade de gerar informação. E assim como a estrutura tem os dados da PCM para fazer as análises cruzadas, o regulador também o tem. Então, o que a gente conseguiu em negociação ali com a SUSEP é esse prazo de ajuste da PCM para criar os filtros e a revisão, né, a subida novamente dos dados em produção, agora passando pelos filtros. Com isso, a gente tem a PCM estável. E isso também para evitar que nós tenhamos que fazer uma análise linha a linha de cada participante do que tem hoje. Então, como a gente vai implementar as regras para garantir a consistência da base, é importante que todos os participantes também usem esse período para acertar seus pontos e mantenham a consistência, inclusive dos reportes, né? Porque um outro ponto a gente não tinha um prazo para enviar o lote, né? E por isso que foi tratado hoje no GT e foi colocado que a gente realmente tem que enviar até o dia seguinte. Por quê? Porque o objetivo do envio em lote não era deixar para depois, e sim não dar a carga ou não deixar com que o envio desses reportes atrapalhasse no real-time online de cada empresa. Isso significa que era para rodar de madrugada. Então agora já está restrito e não tem mais essa limitação. Tirando a limitação de tempo, a PCM tem que estar consistente todo dia. E a partir da consistência que a gente atinge na semana que vem, o regulador vai estar olhando e a gente também vai estar aqui olhando, tentando buscar a informação o mais rápido possível e tratar com os participantes. E em algum momento nos próximos 2 meses, a gente deve ter a implementação da máquina de estados, que basicamente é automático, né, para identificar aqui se cada passo que precisava ser avisado foi avisado e aonde está faltando consistência. Por que eu estou colocando isso, gente? Porque as APIs admins, elas continuam existindo. Então, se era esperado uma resposta no passo, sei lá, deixa eu colocar aqui, Jefferson, eu vou colocar da minha tela, que eu estou com outro documento para me ajudar mais a explicar. Você já volta para o teu, por favor. Vocês conseguem ver aqui? Consegue, né? O funil de gestão, o esboço dele aqui para discussão. Então, existem os passos do cliente, existem os passos do server. Se em algum momento houve um erro e foi identificado pelo cliente ou pelo server, esse vai enviar um timeout, vai enviar uma mensagem, olha, nesse ponto aqui eu parei, eu tive um problema. E o outro aí para de reportar porque realmente não teve a troca de mensagens. Agora, o que não pode haver aqui é uma inconsistência de não foi enviado, por exemplo, pelo cliente a mensagem 14, o passo 14. Ele tem que ser enviado. Se ele não enviou, o que acontece é vai ficar evidenciado que no item 13 o cliente mandou e não veio a mensagem do 14. Portanto, não houve a tratativa da experiência completa do ponto de vista de mensageria, ou é um problema de reporte ou é um problema de implementação na jornada. Isso vai ficar evidente. Hoje a gente não consegue chegar nesse nível porque os dados não estão consistentes a nível de campo, que é o que a gente elimina até sexta-feira. Tá? Então é importante que a gente tenha a garantia de que todas as mensagens da tratativa de um fornecimento-recebimento sejam carregados, sejam informados em tempo, por ambos os participantes. Se um participante não avisa, né, não sobe os seus dados e o outro sim, o que vai acontecer é o funil vai ficar quebrado, vai mostrar que um participante fez todos os passos e parou em algum momento, mas o outro não reportou o que precisava para fazer a contabilidade. Né? É uma ferramenta que ela vai fechar a contabilidade aqui de todas as mensagens. É essa a proposição dela. Tá? Então é importante que a gente tenha essa completude da mensagem. Participe do material de volta, Jefferson.
Acho que foi precisado. Perfeito. Bom, e abrir para os participantes da nossa reunião aí dúvidas, estamos à disposição. Essa foi um workshop, como eu falei, a gente entendeu até como extraordinário, por conta de uma validação adicional, e a gente imaginou que vocês pudessem trazer algumas dúvidas. O José está com a mão aberta? Mão levantada? Fica à Pode falar, vontade. José. Então, eu solicitei aqui acesso à área logada da plataforma de métricas, e aí no processo de concessão de acesso pediram para eu aceitar um termo e pediu para eu assinar com certificado digital. É assim mesmo? Porque as outras pessoas que concederam acesso aqui não tiveram que assinar com certificado digital. Tem alguma coisa errada aqui que a gente fez? Provavelmente. Desculpa, eu não vi o nome. Quem que foi? José. Ô, José, Brasil desculpa. Cap, Júnior. Pode chamar de Júnior, Brasil Ô, Cap. Júnior, o que acontece, né? A plataforma coleta de métricas, ela faz um SSO, um single sign-on com o diretório. Sim. Então, o usuário que você está conectando é lá no diretório. Então, como você fez o cadastro, tinha uma pergunta lá. Você é em produção, você é administrador da sua organização? Sim. Se é sim, você, como regras de segurança, você é obrigado a assinar com esse CPF. Isso no ambiente do diretório produtivo. Se você não é um administrador da organização, o que nós precisamos? Que você abra um chamado no Service Desk pedindo para que seja revogado esse seu perfil de administrador. A gente faz o reset, tá? A gente vai fazer o reset e aí você vai entrar como um contato técnico. Entretanto, tá? Aí mais um passo. A partir do momento que você tem acesso ao diretório, não quer dizer que você terá acesso instantaneamente à plataforma de coleta de métricas. Você vai precisar que o administrador da sua organização te conceda acesso. Ele vai, pelo próprio diretório, ele associa o seu usuário a um perfil específico de acesso ao plataforma de coleta de métricas. Aí, Jefferson, se tiver fácil aquele manual, você poderia colocar o link aqui, senão eu acho aqui... Não, eu tenho o manual. Ótimo. Aqui. Eu acredito, então, que na hora de criar o acesso, eu posso ter, por engano, ter clicado lá. É um botãozinho, né? Acho que é um botãozinho. Isso. Clique em cancelar, então vai ter que Jefferson, por revogar. gentileza. Eu abri um chamado até para isso. Cancelar? É isso, confirma, você tem certeza? Confirma. Okay. Isso. Volta na tela inicial. Eita, nós. Acessa aí. De qualquer forma, a gente já abriu um chamado para... Mas ótimo, se você tiver o número do chamado aí, eu dou um apoio aqui. E é importante, o Maurício colocou segurança, mas não é uma questão de segurança, é uma questão de compliance, né? Então, o que é um administrador da participante? O administrador é o executivo que tem responsabilidade sobre os dados, sobre a confidencialidade, sobre a resposta de qualquer item, tanto para a estrutura como para a SUSEP. Ele é o representante da empresa, ele é um procurador da empresa. E aí, o pessoal técnico, que pode ser também um diretor, um executivo trabalhando ali na visão, nas menores, provavelmente pode ter ele trabalhando, então não teria problema algum de marcar, mas geralmente nós, né, o pessoal de TI, vamos estar como contato técnico. E aí não precisa da assinatura porque você não é um procurador, tá? Eu acho que esse é o ponto ali daquele... Já está entendido. A gente abriu um chamado já pedindo para revogar esse acesso e eu fazer novamente. Obrigado. Passa o chamado, Júnior, que a gente dá uma olhada aqui e essa madrugada possivelmente já será resetado, tá? Ok, obrigado. Esse ponto é importante, gente. Agora com a FVP, aproveitando o workshop, eu acho que como a gente tem uma audiência boa aqui e a gente pode ter outras dores relacionadas, no FVP
nós tivemos 8 participantes que a gente não conseguiu fazer o aviso de problemas durante a jornada ali na validação em produção. Aqui é um pedido. Entrem no diretório, entrem no Service Desk, validem os contatos, porque muda muito, né? A gente tem aí as mudanças de estrutura nas empresas, uma pessoa vai para outra área, ou é desligado, entram pessoas novas como responsáveis, e os dados não estão sendo atualizados. Então, verifiquem se os contatos, seus e-mails e seus celulares estão atualizados. Tá? Eu mesmo fui procurar aqui as 8 empresas, acho que no começo dessa semana, para garantir que todo mundo tinha sido notificado, e tive que ligar para assim, se era para ligar para uma pessoa, eu liguei para 4, para poder identificar, e alguns deles, eu não trabalho mais na empresa, esse telefone não é válido. Verifiquem se está tudo correto, tá? Isso é uma boa prática aqui. Isso depois, mais na sequência, o próprio conselho, eu levei isso no conselho, e eles pediram para que a gente comunicasse isso, então vai vir um comunicado pedindo a revisão, mas é importante que vocês olhem lá, todos os participantes, todo mundo aqui, principalmente o pessoal técnico, que recebe os avisos de erros, incidentes e coisas do gênero, tá? O que mais, pessoal? Alguém tem mais alguma dúvida técnica? Gostaria que a gente abrisse aqui a API. Sintam-se à vontade, que é grupo técnico mesmo, para a gente esclarecer as dúvidas, ajudar vocês com uma extensão da área técnica. Ninguém? Bom, se não tem, gente, então acho que já dá para fechar. O que eu queria comentar a gente tem até, então, segunda-feira para resolver, aí nos participantes, resolver esse reporte. Enquanto isso, aqui na estrutura, a gente está adicionando as validações e vai fazer essa limpeza para garantir que a gente recomeça, né? É melhor que ficar procurando ali cada defeito e apontando o defeito, como é uma coisa mais sistêmica, a gente vai nesse sentido, mas não deixem de procurar o secretariado, o N2, abrir ticket caso identifiquem algum ponto, verificar qualquer dúvida até lá, tá, gente? Contem com a estrutura para poder auxiliar para tirar qualquer dúvida. A estrutura não vai abrir código, validar se tem alguma dor maior ou menor dentro da implementação de cada participante, mas pode auxiliar na análise dos envios e retornos, nas análises dos campos, se tem alguma dor maior. A gente está aqui para ajudar, além de implementar o central, tá? Então, precisando, por favor, façam contato, nos procurem para poder resolver, para poder ajudar vocês a gente ter a estrutura funcionando na segunda-feira da melhor forma possível. Bom? Acho que é isso, André. Se não tiver mais nenhum item, acho que a gente pode fechar. Acho que a última pergunta aqui foi da Gabriela, né? Gabriela, mais cedo o Chico comentou do prazo do dia 9/10 mesmo, em função do baixo volume de requisições de fase 2. Isso, o primeiro dia 1º/8, foi quando a SUSEP colocou que a gente podia zerar a PCM desde o começo, e hoje a gente confirmou com a SUSEP também o mesmo ponto. Então, de 1/8 para hoje, o sistema, a fase 2 está funcionando. O que acontece numa visão de análise de dados, Gabriel? O que entra nesses pontos de validação que a gente identifica a dor, eles não vão subir, né? Então, se eu tenho ali o client e o server não estruturados, trocados, enfim, se entrar numa das regras de validação, se eu tentei fazer testes em produção, em vez de retornar que é não compliance, o que a gente vai fazer é abrir o espaço dia 1º para que seja carregado e esses dados não subirão. Então, o que a gente precisa fazer? Precisa pegar todos os dados, todas as chamadas de API e fazer de volta a carga
desde o dia 1º/8. O ideal é que você já faça uma limpeza desses dados, já façam esses pré-filtros, entendam as dores. Mas caso não estejam, não façam, o que vai acontecer é a PCM vai identificar os itens aqui inconsistentes e vai dar um retorno, olha, esse dado não está consistente, não está subindo para produção, e vida que segue, né? Mas a gente vai ter o registro de quantos problemas tiveram, as dores, para tentar fazer alguma análise depois. O ponto é, não tem o combinado com a SUSEP é que não há uma dor, como é que eu vou dizer? Não vai ter caça às bruxas, não tem por que ter, todo mundo está trabalhando da melhor forma para poder ajustar. Então, simplesmente vai tentar subir os dados inválidos não subirão, os válidos subirão. E aí, a partir de segunda-feira, aí a gente tem a validação também das novas mensagens, da completude do fluxo e das datas, né? Que é outro passo que a gente passa aí a fazer a análise. Então, data inicial para report é todas as mensagens desde o dia 1º/8 até segunda-feira. E tem que subir na segunda-feira. Caso a gente tenha algum problema maior, todos serão comunicados e a gente volta com o mercado para poder tratar. Mas, em princípio, essa é a data combinada com a SUSEP e dentro da estrutura. Beleza. Pessoal, então nós agradecemos a presença de todos. Lembrando que este vídeo foi gravado, será disponibilizado em breve no portal do desenvolvedor. Qualquer participante terá acesso e, caso vocês queiram também indicar esse vídeo para outros participantes e outras pessoas do time que precisam deste conhecimento, a gente pede, por favor, que vocês compartilhem. E lembrando também que o Service Desk está aqui para auxiliar vocês e contem conosco. Estamos aqui para melhor atender as participantes. Muito obrigado a todos. Então, todos uma boa tarde. Boa tarde, Boa pessoal. tarde, gente. Boa tarde, pessoal. Valeu. Boa tarde, pessoal.